começando mais um Conversas Cruzadas aqui pela TV Com. Formação dos médicos. Hoje quem escolhe trabalhar nessa área precisa de uma graduação e faz residência médica se quiser se especializar em alguma área. Pois o Ministério da Educação quer começar a aplicar ainda neste ano também um exame nacional dos alunos de medicina no Brasil. É polêmico, é o assunto do Conversas Cruzadas de hoje. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Com, Plínio de Oliveira Filho, que é do Centro Acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos aqui também o professor Fabrício Souza Neves, coordenador do curso de Medicina da UFSC também. Recebemos aqui também Rafael de Vasconcelos, presidente da Associação Catarinense de Medicina, e ainda Oscar de Matos, que é diretor de apoio ao graduando em Medicina do Sindicato dos Médicos aqui de Santa Catarina. Muito boa noite a todos, obrigada por estarem aqui. Professor Fabrício, o senhor esteve acompanhando todas essas discussões acerca desse exame, que é oficialmente chamado de Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, é a ANACEM. Como é que funcionaria essa avaliação? Como vai funcionar essa avaliação, não é? O plano da avaliação é de funcionar de maneira semelhante ao chamado teste de progresso, que nós já aplicamos na UFSC há vários anos, e outras universidades próximas, em outros do Brasil também, ligadas à Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM, incluindo características da prova chamada Revalida, que é a prova para médicos estrangeiros validarem seu diploma no Brasil. E essas características são as seguintes: a prova é aplicada longitudinalmente ao longo do curso, então no segundo ano, no quarto ano, no sexto ano. É a mesma prova no segundo, quarto e sexto ano, não exatamente a mesma, com as mesmas questões, mas o mesmo estilo de questões. São questões no caderno de provas, questões teóricas, mais voltadas a situações práticas da prática médica. Então o aluno vai ter que demonstrar a sua capacidade de resolver situações o mais reais possível. No último ano se acrescenta a prova prática também, uma prova com situações clínicas simuladas, mas de natureza prática, com atores ou com manequins, com instrumentos que permitem alguma simulação de uma situação prática. E por que a mesma prova? Porque o objetivo é verificar no começo do curso, no segundo ano, qual é o grau desse aluno, que ainda é um novato, em resolver alguma situação clínica. A gente espera que seja um grau baixo, ele está no começo do curso. E vai permitir avaliar qual que é o progresso dele, no quarto até o sexto ano. O que significa que se eu tenho essa informação do início, eu percebo o quanto que a escola acrescentou formação a esse aluno. O principal objetivo dessa prova, então, montada com esses moldes, é dar informação de quanto a escola contribuiu para o aprimoramento do aluno até o fim do curso. São 3 provas, então, ao longo de todo o curso e depois uma prática, é isso? São 3 momentos de prova, cada aluno vai fazer 3 vezes, então, no segundo, quarto e sexto ano. A prova vai ter que ser realizada anualmente, né, para pegar sempre, a cada ano, um grupo de alunos, mas cada aluno vai fazer em 3 momentos, sendo que no último momento, no terceiro, tem a situação teórica e a prática. Agora, isso vale também para o aluno? Não fica mais voltado para a avaliação do curso? Essa é a boa pergunta e é nesse ponto que vai girar provavelmente o mais o debate, porque a prova em si, ela não é nem boa nem má, depende do uso que vai se fazer dela, né? A prova é apenas um instrumento. Tem o aspecto educacional do seu uso, que foi esse que eu abordei primeiramente, no qual eu vejo aspectos positivos em maioria. Outro aspecto que se levantou e que se debate é a situação de a avaliação ter alguma influência na habilitação do aluno ao fim do curso, na sua titulação, no seu registro profissional, né? Isso é um outro aspecto bem diferente, em que as situações de potencial conflito são muito mais numerosas e de difícil resolução. Até o momento, isso não foi regulamentado. Dessa prova ter alguma implicação em limitar a habilitação do profissional, até o momento, o que não significa que não esteja nos planos futuros. São 20 mil alunos que vão começar fazendo essa prova em todo o Brasil, alunos que entraram em 2015. Como é que aqui em Santa Catarina os alunos estão recebendo essa nova avaliação? Boa noite a todos. Na verdade, acredito que a grande maioria dos estudantes veja com bons olhos a questão da avaliação
isso não vai ser visto como um certo, em primeiro momento, um caráter punitivo dos estudantes, mas a gente tem um certo receio, com certeza, porque vários estudantes que já ingressaram no curso, que são os estudantes que farão a partir de 2015 essa avaliação, não sabiam até então da realização disso esse ano, apesar de que a lei que falaria que seria criada essa prova de 2013, que é a lei dos mais médicos, mas foi um tanto quanto repentina essa criação dessa portaria pelo Ministério da Educação, que deixou muita gente de fato perdida. E eu acredito que seja uma avaliação muito produtiva para que nós estudantes tenhamos um acompanhamento da nossa formação, de como o nosso curso está sendo dado, e também para que tenha uma melhora da nossa faculdade, das nossas escolas médicas. Mas é muito preocupante às vezes o futuro, bem como o professor Fabrício salientou, de como que vai ser o caráter, se vai ser meramente para uma avaliação, para uma melhora de currículo, ou se teremos de fato um currículo, uma avaliação que tenha uma punição para quem, não, por exemplo, não tiver uma nota mínima, que seria uma nota de corte. Fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje, com o exame de ordem para o curso de Direito, a pessoa que se forma bacharel em Direito não necessariamente precisa fazer o exame de ordem para ter o seu diploma. Então, o que fica em receio é se, por exemplo, um estudante de Medicina não passar num futuro não tão distante nessa prova, se ele realmente vai ter o seu diploma de Medicina, se ele poderá exercer a profissão. São pontos que eu acho que têm que ser esclarecidos para a segurança do estudante, para a segurança do paciente, para a segurança da comunidade e do Sistema Único de Saúde. Acho que, então, o caminho tem que ser esse. A gente vai, com certeza, ter um debate muito bom sobre isso. É um assunto que é, com certeza, polêmico, mas vale a pena entrar nesse debate, sim, porque ele é bem enriquecedor. Senhores, acham o que desse exame, dessa nova avaliação do Ministério da Educação? Boa noite, Gabriela. Boa noite aos espectadores. Queria agradecer em nome da Associação Catarinense de Medicina, a possibilidade de estar participando desse Conversas Cruzadas. A Associação Médica Brasileira e aí a sua federada Associação Catarinense de Medicina vem com preocupação o fato de que não a prova em si, a prova é uma ferramenta e ela realmente é muito bem-vinda, inclusive já vinha sendo pleiteada pelas entidades médicas já há bastante tempo, principalmente com a preocupação dessa proliferação que houve nas escolas de medicina, principalmente aí depois do ano 2000. Para fazer um ponto especificamente em relação a esse quesito, quer dizer, a prova, ela vai servir às escolas, vai servir aos estudantes, vai servir à sociedade. Do ponto de vista de proliferação de escolas, até o ano 2000 nós tínhamos aí um pouco mais de 100 escolas. Então, nos últimos 16 para 17 anos, hoje nós estamos com 168 escolas. Quando eu me formei, foi a primeira turma em que a gente tinha egressos de 2 faculdades. Foi a primeira vez que, além dos egressos da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente estava tendo os egressos da FURB, Fundação Universitária da região do Blumenau. E de lá para cá, hoje nós temos em Santa Catarina 11 escolas funcionando. Realmente a gente precisa saber que escolas são essas, quais dessas escolas realmente conseguem formar médicos que nos ofereçam como sociedade os itens básicos de segurança que precisamos. Voltando à questão, é importantíssimo que tenhamos avaliações. O que nós questionamos é quem deva fazê-los, porque quem está autorizando as escolas é o governo e ele mesmo é que as está avaliando. Então, precisamos realmente ficar atentos. Nós defendemos que talvez as avaliações elas devam ser feitas por mecanismos de acreditação que sejam independentes, que não tenham realmente essa ligação direta entre aprovação e avaliação. O senhor concorda? Boa noite a todos. O Sindicato dos Médicos agradece o convite. O sindicato ele se posiciona favorável a avaliações seriadas e periódicas dos estudantes de medicina ao longo do seu processo de formação. A avaliação tanto dos estudantes, é uma avaliação periódica, quanto das escolas médicas. Isso que o Rafael falou é muito importante. Esse mecanismo independente de avaliação seriada do estudante de medicina, o governo que autoriza o aumento do número de escolas médicas, ele mesmo está colocando um limitante ao final de todo esse processo.
O sindicato ele considera adequada essa prova ser realizada ao longo da faculdade, né? E se há deficiências ou falhas na formação médica, elas precisam ser identificadas e corrigidas ao longo dela, e não ao final da formação médica, né? Nós posicionamos contrariamente a uma prova de caráter decisivo ao final do curso, né? Como foi muito bem falado pelo Rafael, nos últimos 6 anos, o governo federal ele autorizou mais de 80 escolas médicas, sem a observação de parâmetros essenciais para o seu funcionamento. Muitas escolas médicas, elas não têm hospital, né? Então isso preocupa, porque a medicina ela precisa de campo de prática, né? Então essa é a preocupação do sindicato, essa prova de caráter decisivo, né? 2 situações que poderão ocorrer, na verdade, caso seja implementada uma prova de caráter decisivo, é que os médicos, na verdade, que não obtiverem uma nota mínima, eles ficarão, na verdade, poderão exercer ilegalmente a medicina, né? Poderia ocorrer uma medicina clandestina, né? E, ironicamente, os conselhos regionais de medicina, eles não poderão fiscalizar esses médicos, porque eles não terão registro profissional, né? E um outro fato que chama atenção é que há 2 semanas, no dia 14 de abril desse ano, houve uma lei que proíbe a diplomação no diploma do bacharel em medicina. Então, agora é obrigado as universidades brasileiras a colocar no diploma a palavra médico, né? Então, os médicos que não obtiverem uma nota mínima, caso de fato seja implementada uma prova de caráter decisivo, eles serão médicos, e esses que porventura não obtiverem a nota mínima, eles não poderão exercer a medicina, né? Numa total contradição, né? Diferente, como bem falado, o bacharel em direito, que o bacharel em direito ele pode exercer atividades na área jurídica, ele não precisa ter a aprovação da prova da OAB, né? Por exemplo, um assessor de um desembargador, um assessor de um juiz, né? Isso causa preocupação. Mas o sindicato é totalmente favorável a avaliações seriadas e periódicas, né? Essa prova do 2º e 4º ano, que seja para avaliar tanto o aluno quanto a universidade. O senhor falou de que seria importante para identificar algumas deficiências. Que deficiências os senhores principalmente notam hoje que ainda ocorrem e estão passando nos cursos de graduação em medicina? Existe um eixo, uma tentativa de se fazer com que o Sistema Único de Saúde ele tenha um caráter mais multiprofissional e que tenha seja menos hospitalocêntrico e que a gente consiga depender menos do profissional médico e conseguir ofertar a saúde, na verdade, promover e proteger a saúde, não recuperar a saúde. Esse é um eixo, a princípio, não constitucional, mas está na lei orgânica do SUS. Ele precisa, na verdade, a gente tem um artigo da Constituição, o 196, que o SUS é direito de todos e dever do Estado. E a lei orgânica do SUS, que é de 1990, ela deixa claro que, assim, você precisa trabalhar em proteção e promoção de saúde. Isso, nesses quase 30 anos, isso praticamente não aconteceu. A gente continua vendo o caos na saúde pública, os hospitais abarrotados e o povo sem ter acesso realmente à saúde. Essa mudança, ela pode acontecer, mas ela tem que ser construída, ela não pode ser imposta. Você não pode, e eu acho importante nesse nosso debate colocar isso, porque toda essa mudança das diretrizes curriculares nacionais em medicina, a mudança das escolas médicas, a mudança da residência médica, ela vem de arrasto na lei do mais médicos. Então, uma medida eleitoreira, uma medida populista, uma medida em que você coloca o indivíduo numa situação de risco trabalhista. Está aqui o colega do sindicato, o Oscar, que não me deixa mentir, mas o mais médico, ele trabalha sem vínculo, ele trabalha sem direitos trabalhistas, ele trabalha sem segurança e numa situação de intercambista por um prazo de 3 anos. Aí você leva esse indivíduo para o interior, desmonta o programa de saúde da família, que foi construído assim com a ABEM, com o pessoal do sanitarismo, com o Conselho Nacional de Saúde, desmonta o programa de saúde da família, retira o financiamento do Ministério da Saúde, e aí você joga por uma lei, que é essa lei de 2013 que o Plínio se referia, dizer o seguinte, que você vai ter escolas, que as escolas vão ter a prova, que as escolas, que você vai ter uma vaga de residência médica
para cada egresso das escolas, e aí você tenta fazer com isso que o médico tenha interesse a trabalhar nos postos de saúde, a trabalhar na promoção e na proteção à saúde. Na prevenção e na promoção, mas como eu digo, assim, as mudanças elas não podem ser impostas, elas têm que ser conversadas, elas têm que ser discutidas. Você precisa ouvir quem realmente entende daquele determinado assunto para construir as propostas. E isso, a princípio, não vem acontecendo nos últimos 13 anos. Literalmente, a gente tem recebido isso como uma imposição. Veja bem, eu quero deixar claro o seguinte: a prova é um instrumento a ser defendido. Quem institui a prova é que deve ser discutido. Como a prova, né, vai ser instituída tem que ser discutido. E essa é a posição das entidades. Eu vejo que é mais ou menos isso que a gente precisa discutir. É como a gente não pode realmente deixar essa imposição tomar conta de um assunto tão sério. Vamos continuar essa discussão no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo. Até já. Conversas Cruzadas de volta, hoje falando sobre uma avaliação que o Ministério da Educação quer aplicar aos estudantes de medicina já a partir desse ano. Nós falamos antes de defasagens, enfim, em todo esse sistema de saúde, mas falamos mais sobre a questão de estrutura. Nos cursos de graduação especificamente, o que está passando? O que poderia ser melhorado com relação aos profissionais que hoje estão chegando ao mercado? Acho que talvez o Fabrício possa responder melhor. Como o Rafael colocou ainda há pouco, já faz alguns anos que se tenta mudar o direcionamento do curso para uma formação generalista do médico, do egresso, imaginando que ao chegar ao final do 6º ano ele esteja capacitado para certas situações de medicina geral. E o que é muito esquecido às vezes nos debates, as situações de urgência e emergência. A gente imagina, espera, a diretriz pede isso, que o médico formado ao fim de 6 anos esteja apto a resolver situações de medicina geral no âmbito de uma unidade básica de saúde, da atenção primária, mas que ele possa atuar numa emergência, num pronto-socorro e resolver as situações de caráter emergencial. Essas situações vão aparecer possivelmente nessa prova? É essa a intenção. A intenção é que a prova meça a habilidade dos alunos em resolver situações desse tipo. E é nesse sentido que eu tenho a esperança de que a prova seja um norteador para os currículos, para as escolas médicas, perceberem se um aluno ao final do 6º ano está capacitado para essas situações. E me chama muito mais a atenção para o problema da situação de urgência e emergência, né? Onde a falha, o erro, e às vezes nem tanto o erro, mas a hesitação, a insegurança do profissional de pouca experiência ainda gera situações de risco, tanto para ele, na verdade, formado recentemente, né, quanto para o paciente a ser atendido. Então, as situações no Conselho, né, Regional de Medicina de falha, de erro médico, de investigação nesse sentido, muitas vezes afetam um profissional que é jovem, inexperiente e está exposto a uma situação de trabalho de risco. Então, o nosso médico recém-formado, ele pode estar exposto a situação de risco também profissional, se não foi adequadamente preparado para isso. Então, esse é o dilema. Faz pouco tempo, nós tivemos a chance de ter, com muita satisfação, um painel das entidades médicas na Universidade Federal de Santa Catarina, CRM, ACM, o sindicato, debatendo qual o melhor caminho para o médico recém-formado a seguir. E não houve dúvida, foi consenso de que o melhor caminho é passar pela residência médica. Né? Porque é um desafio tremendo em 6 anos de curso, parece muito tempo, mas não é. Passa muito rápido e os desafios profissionais são muito grandes. Em 6 anos, temos um profissional capacitado, de fato, para esse fim. Então, que bom seria, né, se todo médico recém-formado continuasse se aprimorando e passasse pela residência médica, não só para se especializar numa área específica, né, de detalhamento, de refinamento, mas para pegar a experiência prática que os 6 anos de curso foram insuficientes para lhe dar.
Então, mesmo o médico que vai atuar como generalista numa unidade básica de saúde ou num pronto-socorro numa emergência, esse médico ele deve se especializar naquilo. Ele deve continuar estudando e se aprimorando naquilo ali, no pronto-socorro, na emergência, na unidade básica de saúde. Então, quando se fala em falhas na formação, as falhas são essas. Umas são inerentes à impossibilidade real, prática, de em 6 anos ter um profissional totalmente excelente. Ele precisa de uma formação continuada depois. Outra é, mesmo reconhecendo essa impossibilidade, poderia ser melhor. Toda escola médica pode melhorar, inclusive a nossa. Então, eu espero que nos próximos anos eu consiga ter, com uma avaliação como essa, a percepção numérica exata, assim, olha, meus alunos, quando estão no 6º ano, 40% deles ainda têm insegurança em atender um paciente que chega com uma dor no peito e possa ser um infarto do miocárdio. Agora, essas avaliações, professor, hoje não são feitas já pelo ENAD ou é um eixo diferente? É um eixo um pouco diferente. As avaliações propostas na ANACEM, elas vão ser montadas com questões que vão ser propostas por professores médicos apenas. E o direcionamento dado à seleção dessas questões deve ser o de abarcar situações clínicas reais, mais concretas. Então, haverá um direcionamento mais profissional para essa avaliação. Em vez de medir conhecimentos teóricos de anatomia, fisiologia, bioquímica, que ainda entram na prova do ENAD e também no teste de progresso, na verdade, vai haver um direcionamento mais profissional para essa prova da ANACEM. Se ela for bem sucedida, perceba que o plano de implantação dessa prova é gradual, né? Em 2016, ela vai ser aplicada só para o 2º ano. Dali a 2 anos, esses alunos vão estar no 4º ano, e dali a 4 anos, no 6º ano. Então, gradualmente, vai se estender a prova para o conjunto todo de alunos. Se a prova tiver sucesso, é bem possível que ela venha substituir as demais avaliações como principal elemento de avaliação da qualidade do curso. É possível, mas isso só se vai saber ao longo do tempo e da implantação da prova. Como é que os alunos percebem também essas defasagens? Me chamou a atenção antes que você falou que tem muitos que estão inseguros com a aparição repentina desse exame. Quer dizer, porque se sentem também inseguros com relação ao ensino que vem recebendo em alguns momentos? Eu acredito que a questão do ensino ela tem que ser debatida e tem que ser constante, porque o ensino da medicina ele é constantemente atualizado também. Mas com certeza existe esse certo medo do estudante em relação ao que ele consegue captar em sala de aula e ao que ele tem de insumos, tanto de infraestrutura, de questão de professores e de conhecimento, para talvez essa realização dessa prova. E isso é algo que sempre vai refletir no elo mais fraco, que com certeza é o estudante. Então a gente fica num fogo cruzado entre uma implementação pelo governo federal dessa prova, das associações tendo seu posicionamento, e o estudante acaba ficando meio perdido no meio disso. Eu creio que a grande maioria dos estudantes do país seja favorável, com certeza, a essa prova, e veja o caráter benéfico que é ter essa prova, porque a gente realmente vai estar selecionando os melhores entre a gente, pelo menos empiricamente, através das notas, para exercer a nossa profissão, porque com certeza existem hoje mesmo, com toda a avaliação interna nas universidades, colegas que talvez se formem com condições que não sejam as mais ideais para a prática clínica. E acredito que com essa prova, bem como os demais professores médicos falaram aqui, a gente possa começar um caminho para fazer uma avaliação interna da nossa universidade, da nossa escola, da medicina do Brasil, do foco que ela tem hoje, que está saindo realmente do hospital e passando para a promoção da saúde na atenção básica, e começar a pensar se a gente realmente está fazendo o correto, se isso é o que realmente a saúde pública precisa, se o estudante está sendo contemplado nisso. Mas eu acredito que essa demanda, isso tem que vir de baixo para cima, e não do governo federal, para a gente simplesmente acatar e engolir ou aceitar isso de qualquer modo. Eu acho que tem que ser um processo de construção contínuo, bem como também a formação da residência médica, o levantado pelo representante aqui da Associação Catarinense é bem pertinente, porque as novas diretrizes curriculares nacionais do curso implicam que a partir de 2018, se o número de estudantes egressos for igual ao número de vagas da residência médica, todos os estudantes que forem, independente de qualquer residência, terão que fazer um período de adaptação na residência da medicina da família e comunidade, o que não necessariamente é a vontade de todos. Pode ser que alguns estejam muito descontentes de passar por essa parte,
mas vão ter que passar por uma obrigatoriedade legal. O que é um debate também bem interessante, porque a gente fica pensando, é um serviço civil obrigatório ou é algo melhor para a nossa formação? Que tem que ser muito bem elaborado, pois a gente sabe que o melhor que tem para a atenção básica na saúde são profissionais que sejam capacitados e tenham o gosto por isso. Que a gente não obrigue, na verdade, certos profissionais a estarem nesse meio sem eles terem a devida vontade. Então, eu acredito que dentro da parte da defasagem, o maior medo que a gente tem hoje é a questão da insegurança em relação ao futuro do que a gente vai ter de ensino e como que essa avaliação de fato vai ser, se ela realmente vai ter essa punição ou não, porque isso com certeza perturba a nossa ordem e deixa mais inseguro ainda o estudante. Agora você falou que nem todos os estudantes têm essa vontade, né? Agora, o Mais Médicos não coloca alguns profissionais de fora obrigatoriamente no interior, por que os daqui também não podem exercer isso? Não é importante? Eu acredito que seja importante sim, mas mais do que tudo a gente tem uma questão também de aptidão. Dentro da universidade, eu estou no 3º ano hoje, a gente percebe que às vezes nós temos gosto por áreas mais afins. Alguns gostam de cirurgia, outros gostam de clínica, uns de ginecologia. Isso vai dando um certo viés para a nossa própria formação dentro. Claro que a gente tem que sair ao longo desses 6 anos o mais generalista possível, com certeza, que esse é o objetivo da formação geral, mas também dá o certo encaminhamento para o que a gente tenha. Acredito que a atenção básica de saúde é realmente um caminho que deve ser promovido, com certeza, mas não pode ser imposto sobre maneira alguma. Ela tem que ser promovida e já existe isso. O PROVAB, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica, se não me falha a memória, ele ajuda que as pessoas, ao passarem na atenção básica, nos postos de saúde, tenham uma pontuação maior para a prova de residência. Isso é um certo incentivo, não é uma imposição. E faz sentido isso, pois o estudante tem que ter a liberdade sim. A gente não pode colocar profissionais que não querem ter esse contato, sejam pelos seus diversos motivos, para trabalhar nessa área. Porque eu vejo muito sem sentido nessa lógica, pois parece que é para sanar uma deficiência do sistema de saúde. Então, por que a gente não coloca os recém-formados em direito para desafogar os fóruns, os tribunais, ou se não, os recém-formados em licenciaturas para dar aulas em escolas que faltam professores, esse tipo de coisa? Parece muito mais uma medida para colocar dentro do estudante, dentro do médico que vai se formar. Tapa-buraco, né? Exatamente, colocar a responsabilidade por uma falha do Estado em relação à saúde pública. E é claro que o usuário comum sempre vai recair sobre a figura do médico. É muito mais fácil vender isso do que colocar a culpa dentro de um governo ou de um país. Como é que o mercado de trabalho está absorvendo, antes voltando um pouco a essas deficiências que o professor falou, como é que o mercado está sentindo esse reflexo? O mercado, a gente tem que entender assim, um pouco, né, dos números. Do ponto de vista de saúde suplementar, a gente poderia dividir para falar assim, um pouco sucintamente sobre a questão do mercado médico. A gente tem a saúde suplementar e a saúde pública. Hoje você tem aí 50 milhões de brasileiros que têm acesso à saúde suplementar. 150 milhões dependem do Sistema Único de Saúde. Da questão de financiamento, para a gente entender assim como que isso funciona, esses 150 milhões, assim, a saúde pública, na verdade, o investimento do governo, ele está em torno de 45% a 46% do total do dinheiro gasto em saúde no Brasil. Enquanto que a saúde suplementar está botando 55% a 56% do dinheiro total. Quer dizer, você trata 25% das pessoas e coloca mais de metade do dinheiro, né, que é gasto no sistema. Isso, na verdade, é incompatível com uma saúde de qualidade que a gente busca e que a própria Constituição defende. Todos os países que optaram por sistemas universais, eles têm gastos aí em torno de 70%. Quando eu digo isso, é importante fazer essa análise para a gente imaginar o seguinte: não adianta você querer, eu volto à questão de você impor diretrizes curriculares, escolas com uma formação do médico generalista, um serviço civil obrigatório travestido de PROVAB ou mais médico, né? Então, assim, você falou assim, médicos, esses médicos estrangeiros se dispuseram aí para o interior, mas será que o brasileiro, se lhe for oferecido condições estruturantes e uma carreira segura, como tem a carreira do judiciário, será que ele também, a gente não consegue preencher essas vagas com médicos brasileiros?
Essa é uma dúvida que a gente, na verdade, não é nenhuma dúvida. A gente, como entidade, acredita que sim, uma carreira médica de Estado, de vínculo federal, mas com com um trabalho municipal, e que a pessoa saiba onde ela começa a trabalhar e aonde ela pode encerrar sua carreira, sabendo o que ela ganha, quantas horas ela trabalha, em que condições ela vai trabalhar. Eu realmente acredito que a gente conseguiria preencher essas vagas. A segunda parte do Mais Médicos foi toda preenchida com médicos brasileiros. Por quê? Porque aí tem a questão de valer pontos, o trabalho na residência, o trabalho no Provab, ou seja, nas redes básicas de assistência, para as outras residências. Então, quer dizer, o médico, o egresso da faculdade, ele continua querendo ser especialista. Ele não quer ser generalista, mas ele não quer ser generalista por quê? Porque ele vai ter que fazer toda a assistência, né? Mas num posto de saúde sem a condição adequada, com exames complementares inadequados, com uma equipe, a princípio, que vai mudar a todo instante e que vai ficar no jogo político de a cada mudança de governo, a cada eleição, você desmonta o programa e aí vem outro prefeito e aí muda todos os contratos e tudo mais. Quer dizer, com essa insegurança, ninguém quer trabalhar. Então, eu digo, o médico, o egresso, né, que agora vai ter que fazer a prova, ele vai se interessar pela medicina generalista quando ele souber que ele tem capacidade realmente de estabelecer uma carreira, e de que essa carreira tem início, meio e fim, e que assim vale a pena ser generalista, assim como vale a pena ser especialista. Hoje, nas residências, para você ter uma ideia, no último concurso que nós tivemos aí de 30 vagas para a medicina de saúde da comunidade, nós tivemos 11 interessados. 30 vagas, uma residência, né, com assim, uma estrutura de residência bem próxima do ideal, mas assim, não existe interesse. E o interesse, a gente não vai fazer surgir o interesse se a gente não começar a discutir esses problemas, né? Envolvendo... A questão salarial não envolve? Não está também interferindo? Assim, existe mas as campanhas, por exemplo, para trabalhar no Mais Médicos, o salário é bom. Para trabalhar nessas residências, além da bolsa de residência, que é a bolsa tradicional da residência, hoje está em torno de R$ 2.500, você tem uma série de estímulos, né? Então, assim, a questão não é salarial, a questão é um desenho de carreira. Assim, hoje, uma pessoa que, né, se submete a fazer 6 anos num curso que dificilmente dá para trabalhar, ele já sabe que ele vai cair no mercado, normalmente, 11 anos, né, depois de ter entrado na universidade. Quer dizer, fica realmente uma formação muito longa, né? Quando a gente estava comentando que a necessidade da imersão na residência, hoje as residências, a maior parte delas não fica entre 3, mas a grande maioria já está em 5 anos. Isso realmente é uma formação longa. E, cara, eu digo o seguinte, não adianta, não existe... poção mágica, não existe, isso tem que ser discutido. As entidades da organização civil, a sociedade civil organizada, ela precisa participar dos debates, né? Isso é fundamental. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos em seguida para continuarmos falando sobre essa avaliação dos cursos aí de medicina, uma nova avaliação, a ANACEM, que o Ministério da Educação quer aplicar aos estudantes. Até já. Conversas Cruzadas de volta, hoje falando sobre a formação dos médicos, especificamente sobre a ANACEM, uma nova avaliação que o Ministério da Educação quer aplicar aos estudantes de medicina. Isso já para esse ano, professor? A primeira prova está prevista para esse ano, agosto? Em agosto de 2016, com os alunos do 2º ano do curso. Agora... Por que agora essa discussão, a aplicação dessa prova? Isso é um movimento natural de rediscussão das diretrizes curriculares ou surge no momento em que não há uma boa avaliação da medicina no país? Não, eu acho que esse é um movimento bem natural e, na verdade, inevitável que vai acontecer,
que infelizmente aparece num momento de turbulência política, econômica e moral do Brasil. Mas se a gente abstrair esse aspecto, há que se entender que desde os anos 90 se vem falando em avaliação de qualidade dos cursos de medicina, que o CRM de São Paulo instituiu a sua avaliação por iniciativa própria, que a Associação Brasileira de Educação Médica começou a fazer os testes de progresso, e Florianópolis foi uma das bases para o início desse teste, e isso tem mais de 10 anos também, e que o fortalecimento dessas iniciativas está levando aos moldes dessa avaliação que o MEC incorporou, né? O MEC copiou o desenho das avaliações das entidades da Associação Brasileira de Educação Médica e do CRM e incluiu no seu modelo. Então, menos mal no desenho da prova que, embora tenha aparecido de forma meio súbita essa portaria nas últimas semanas, com falha de comunicação séria, na minha opinião, de explicar a que se pretende, o que se quer chegar. A falha pode esconder alguma intencionalidade, é verdade? Que intencionalidade? A questão de chegar na nota de corte para o egresso, né? Isso não está definido no momento na portaria atual, mas é evidente que num segundo momento esse assunto vai ser debatido. Ele não vai registrar o diploma de quem não passar na prova do 6º ano. Com a legislação atual isso não acontece. Não está claro. Isso não acontece. Com o que foi lançado no momento isso não acontece. É obrigatório fazer a prova, mas não está definido nenhuma nota de corte. Você não sabe por que está fazendo. Na prática, na verdade, ela está avaliando a escola, vai estar avaliando a escola, né? A prova é feita para que a escola tenha subsídio. Mas além disso, você não sabe que resultados ela deve gerar, por enquanto. Individualmente para o aluno, com a legislação de hoje, ela não coloca limitação. Ele vai pegar o seu diploma e vai estar livre para trabalhar. Mas uma nova legislação pode aparecer nos próximos meses, já que é meio imprevisível, pode ser nos próximos meses, ou pode ser que isso venha a acontecer, e nós esperamos que sim, que os portais de comunicação melhorem nos próximos meses ou anos. E veja bem, em 2020, a turma que está fazendo a prova nesse ano vai estar se formando. Então, até 2020, deve estar definido o impacto individual para o aluno de uma nota de corte nessa prova. Olha, tirei 4 nessa prova, no final do curso, no 6º ano. E agora, eu pego meu diploma ou não pego? Tenho que repetir mais um semestre da faculdade. Tá? Então, até 2020 isso tem que estar claro. E a gente espera que até 2020 o diálogo seja melhor. Eu vejo que o Fabrício, eu vejo o Fabrício como um otimista. Ele eu sou, infelizmente eu sou. Depois de tudo o que essa estrutura governamental que assim está no Ministério da Saúde e da Educação aprontou nos últimos 13 anos com os médicos brasileiros, assim, tentando fazer isso que o Plínio comentou, de colocar as mazelas do sistema em cima de uma classe profissional, e isso não aconteceu em nenhuma outra, aconteceu conosco, porque tivemos a posição rígida, contrária a essas posições do governo federal. Eu vejo isso como uma interpretação otimista. Assim, o grande temor das entidades é de que essa prova sendo feita por quem abre as escolas, por quem dá autorização para que as escolas funcionem, ela pode, na verdade, ser um condutor para que a escola faça exatamente aquilo que ou seja, que ela reze a cartilha do governo, do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério da Saúde. É uma tristeza, porque eu digo, nós estamos na confluência daquilo que a gente sabe que todo cidadão deseja: saúde e educação, e aí a segurança como o tripé. Só que quando a gente fala em educação médica, a gente está exatamente no ponto nevrálgico, na questão mais básica daquilo que a sociedade deseja. Então você quer o quê? Educação e saúde. E aí, especificamente entrando na saúde, com as escolas você vai definir que tipo de médico vai estar saindo dessas escolas, se elas são boas, se elas precisam ser fechadas, se esse médico tem condição de trabalhar, mas basicamente como sociedade, se esse médico está apto a nos tratar, a nós todos, a você, a mim, as nossas famílias, entende? Assim, quem está acima de nós, quem está abaixo de nós, nossos filhos,
vão ser tratados por esses médicos, dessas 268 escolas. Então, assim, é um assunto muito sério. E eu entendo, e até vejo, o Fabrício é coordenador do curso de medicina, né, ou seja, é médico e dedicado à área do ensino. É evidente que, que a prova é fundamental, não existe dúvida. O que, assim, nós temos que entender é como essa prova aonde ela vai nos conduzir. Se ela não vai, na verdade, ser utilizada para conduzir as escolas, porque se ela impede o registro no conselho, impede o profissional de atuar, o profissional que está esperando há 6 anos, né, assim, que na verdade alguns custos aí, as escolas vão a R$9 mil. O investimento é enorme. Enorme. Tem faculdades de medicina hoje que custam a mensalidade mais de R$11 mil, né? E é bem como o Rafael falou, né? Só queria chamar um dado que chama a atenção dessa abertura aí indiscriminada de escolas médicas, né? De 1808 a 1994, né? Então, nesse período de 186 anos, foram autorizadas 82 escolas médicas, né? De janeiro de 2010 a julho de 2015, foram autorizadas 81 escolas médicas, né? E a justificativa que o governo federal relata é que faltam médicos, né? Nós, das entidades médicas aqui, o sindicato, a CM, nós garantimos, na verdade, que falta política de carreira para que os médicos tenham condições de trabalho em locais remotos. E aí ele está querendo influenciar no mercado, né? Exatamente. O governo o Rafael falou bem, quer fazer uma reserva de mercado. Exato, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 454 de 2009, que ela já passou em todas as comissões, ela está pautada, já está no plenário da Câmara dos Deputados para ser pautada para votação, que ela cria essa carreira de Estado para médico aos modos do judiciário, né? Isso aí vai dar essa garantia de trabalho para os médicos locais remotos, né? E você começa a ter um pouco mais de eficiência no sistema também, porque se você não tem a estrutura, né, as medidas estruturantes, que seria exatamente levar esses profissionais, fazer eles chegar no interior, fazer eles saber que tem estabilidade para trabalhar lá, você faz o quê? Você tem os bolsões de pobreza e você abarrota as urgências e emergências, porque você não consegue fazer essa medicina generalista. Claro. Voltando à questão da prova, em paralelo, sabendo da magnitude do problema, ou pelo menos imaginando que teríamos dificuldade lá na frente, o Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Escolas Médicas, de Ensino Médico, eles lançaram também, não é a ANASEM, que é o nome da avaliação, mas o SINAEM, que é o Sistema Nacional de Avaliação das Escolas Médicas. E esse, na verdade, aí eu vejo, aí a gente, né, entrando um pouquinho no assunto prova em si, talvez a avaliação da qualidade não passe simplesmente pela avaliação do aluno. Então, assim, é claro que o Ministério da Educação e Cultura está imaginando o que ele vai usar outros dados já de avaliações, né, de conceito preliminar do curso, do ENAD, e juntar essas informações com a prova, porque nesse sistema do Conselho Federal de Medicina, você avalia o projeto pedagógico, o programa educacional, você avalia o corpo docente, você avalia o corpo discente e você avalia a infraestrutura, porque tem escolas sendo aprovadas em locais que você não tem estradas. Assim, não você não precisa de estradas para ser médico, mas normalmente num lugar que não tem, numa cidade que não tem estradas, é porque ela não tem recursos. Se ela não tem recursos, ela não tem onde esses médicos serem treinados. Nós precisamos de infraestrutura de treinamento. A prova numa escola tradicional, bem montada, com uma escola médica, ela é fundamental. Numa situação dessa, ela pode ser caótica, porque você vai realmente fazer cursinhos para que a pessoa passe na prova. Como já está acontecendo em São Paulo. Estão criando cursos e, bem como dito, às vezes algumas particulares que têm medicina têm uma mensalidade astronômica e a gente já está criando dentro do curso mesmo já cursos preparatórios para passar nessa avaliação. E esse sistema, Plínio, da questão da avaliação do SINAEM, ele se baseia numa estrutura de acreditação, ou seja, na avaliação de qualidade, em cima da experiência canadense americana, da experiência do Mercosul, da experiência da Austrália, da experiência da Grã-Bretanha e da experiência da Holanda.
Então, quer dizer, você pega 6 sistemas, discute e avalia esses itens todos, para daí você conseguir imaginar se o estudante ele não está bem porque ele não está estudando, ou ele não está bem porque a escola não está oferecendo a estrutura adequada. Mas eu, assim, imagino, não é um contraponto. Eu vejo que pensamos da mesma forma. É uma ferramenta. Nós temos que saber se ela vai ser bem usada. Nesse momento, se me permitir, é importante chamar a atenção. Talvez nossos professores estejam vendo, ou não. Mas as questões que vão montar essa prova, elas vão ser elaboradas pelos professores médicos do Brasil. De universidades públicas e privadas, todos podem se cadastrar como elaboradores de questões. A inscrição está aberta até o dia 1º de maio. Estou estimulando ao máximo que os nossos professores participem desse processo, que eles elaborem as suas questões, né? Para que a prova tenha um direcionamento para a medicina que nós esperamos, que nós queremos, né? Então, participar do processo o mais ativamente possível, na minha opinião, é não diria uma garantia, mas a tentativa de tornar esse processo eficiente para aquilo que nós esperamos, né? Avaliar a escola e permitir a formação de melhores profissionais. Uma discussão que também tem que ser colocada, que já foi levantada no bloco anterior, na verdade, sim, essa prova do 2º, 4º, 6º ano, né? A prova do 2º ano. O que está colocado na portaria é que é uma avaliação curricular obrigatória, né? Não está dizendo que será só apenas de caráter pedagógico ou ele será de caráter decisivo para que o aluno progrida no curso, né? E aí tem que pensar, se for de caráter pedagógico, né? Há sempre o risco de um boicote, né? E de um caráter decisivo, porque a punição somente será o aluno, será a universidade? A universidade também deveria ser penalizada por, na verdade, não estar formando um aluno com nota mínima para que ele possa progredir na própria universidade, né? Acho que a decisão é essa. Na verdade, a prova seriada, periódica, criteriosa, ela deve ser sim de caráter decisivo e que penalize tanto o aluno quanto a universidade. Ao mesmo tempo que dá autonomia para a universidade, para que ela exerça que o aluno se forme nela, ela não pode tirar a autonomia ao final dela, colocando uma prova, né, externa, né, e que limite a formação de um aluno ao exercício profissional. Nós vamos falar dessa formação dos médicos mais no próximo bloco. Antes, vamos para um intervalo. Eu preciso estar trabalhando sob supervisão nos meus primeiros anos. Eu preciso fazer a residência médica. Você acha que os alunos vão encarar dessa forma, Plínio? É um tanto quanto complicado pensar assim. Eu acho que o professor Fabrício é bem otimista nesse sentido. Mas eu acredito que pode ser encarado de várias maneiras. Acho que a maneira mais comum é, com certeza, o estudante hoje se moldar, se tornar isso, é encarar como, sim, uma punição para criar uma reserva de mercado, que não deixa de ser tão diferente, como já citei, de outras profissões que têm esse exame de ordem. E não sei o quão benéfico é realmente essa indefinição, essa morosidade que o governo tem em trazer e não definir de fato o que vai acontecer, em dizer a gente talvez coloque em alguns anos essa avaliação a rigor criterioso para que as pessoas entrem ou não no mercado de trabalho, tanto no setor privado quanto no setor público. E isso torna a gente totalmente cego dentro dessa questão, pois a gente não... Acho que é o interesse praticamente da grande maioria dos estudantes é fazer de fato uma residência médica. Hoje não há dúvidas disso, a pessoa tem interesse de fazer na mais variada especialidade que seja, mas isso demonstra também que o estudante precisa continuar uma formação e melhorar ela dentro da universidade. A gente vê que nós temos diversas carências dentro da própria formação generalista. Às vezes, dentro do nosso próprio hospital-escola, aqui o HU, a gente vê os mesmos casos durante um ano inteiro de uma formação no ciclo clínico. E faltam pacientes de determinada especialidade que a gente tem que complementar em outros hospitais da região, como o Hospital Nereu Ramos, o Hospital Infantil, o Hospital Celso Ramos. Então, é algo que também precisa ser revisto localmente, não é simplesmente algo a critério e rigor nacional. Claro que faz toda a diferença um programa de ensino que paute dentro da universidade pública como que deve ser o ensino, vai fazer a diferença aqui. Mas a gente tem que pensar que a nossa universidade também tem que ser um processo contínuo de melhoramento e aprimoramento, e o aluno tem que ser incentivado sim a ser avaliado. Com certeza, se a gente não é avaliado dentro da nossa instituição, depois que a gente estiver no mercado de trabalho, o mercado vai avaliar. E pode avaliar de maneiras boas ou maneiras ruins. A gente pode cometer erros que talvez sejam erros da nossa falta de formação, ou talvez erros do nosso próprio relapso e não ter essa vontade de ter sido avaliado durante a nossa formação médica.
Então eu acredito que os estudantes tenham um receio mais da punição que possa vir dessa prova, porque vários, inclusive, já entraram. As pessoas que entraram em 2015, apesar da lei do Mais Médicos ter dito em 2013 que poderia haver essa prova, ela foi realmente uma surpresa agora. E as pessoas que entraram em 2015 realmente já vão fazer a prova agora em agosto, mas estão tanto quanto perdidas em relação a isso. Eu sou um que não realizaria a prova, mas também tenho receio pelos meus colegas, porque acredito que possa se criar uma reserva de mercado, sim, e que não é interessante para a própria sociedade. O que a gente pode fazer, que vai desvalorizar a nossa profissão e também o sistema público de saúde. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos. Desses 20 mil que vão fazer a prova já em agosto, quantos estão em Santa Catarina, sabemos? Nós formamos provavelmente em torno de 700 médicos por ano, se não estiver errado. Hoje, assim, a última avaliação, 849 vagas. Então, 850 vagas de primeiro ano, né? São 10 faculdades de medicina em funcionamento. A 11ª, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, ela está em funcionamento, mas ainda não formou médico. Né? Então, aproximadamente são 600 médicos formados anualmente no estado. Né? No Brasil, de novas vagas no Brasil, são aproximadamente 23 mil novas vagas. Aí, como o Rafael falou, 268 faculdades de medicina. Né? Nós somos o segundo país com o número de escolas médicas. Nós perdemos apenas para a Índia, né? Que tem uma população 6 vezes maior que a nossa. Pegando só um minutinho aqui o gancho do Plínio, ele falou uma coisa muito interessante e me veio a lembrança, uma informação importante. No exame do CRM de São Paulo, de formação, 55% dos alunos tiveram nota abaixo de 6, e as questões com maior índice de erros envolviam, por exemplo, o atendimento inicial a um traumatizado de acidente de carro. Tá? Se a gente não tivesse essa prova, eu não saberia que esse é o maior erro na formação dos meus primeiros 6 anos. E veja, hoje os nossos alunos na UFSC, para pegarem experiência em atendimento de traumatizado, eles precisam se virar por conta própria, buscarem os seus estágios, a sua formação complementar em ligas. Com essa informação, eu sei que o meu currículo tem que mudar. Vamos aguardar, então, esperar que essa prova venha justamente suprir essas deficiências. Exatamente. E que venha para o melhor. Né? O programa de hoje vai ficando por aqui. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Até mais.